Mas você falou de inconfidência. Talvez eu vá cometer uma agora com o Tele, mas é com respeito. Os jogadores do São Paulo, muitos, tinham muito respeito pelo Tele. Zete, Cafu, tinha esse pessoal que liderava o time, e você deve estar sabendo disso, que eles protegiam o Tele. Que o Tele tinha dia que tomava muito lá no CT e ficava mal. E ninguém ficava sabendo. E nós da imprensa ficávamos sabendo às vezes e não era notícia, viu, Caleb? Você vê como é que era o futebol na época. Era respeito. Você imagina isso hoje. Não, ele tomava com a gente. Quer dizer, às vezes, ele tomava com o Todé também. O Todé, sim, que bebe muito. O Todé era o único empresário que tinha acesso ao CT da Barra Funda, era o Francisco Monteiro. Francisco Monteiro, o Todé, jogou na Espanha e tudo. Era muito amigo do Tele. Então a gente proibia, não entrava, a determinação da diretoria, empresário não entra no CT. Quer alguma coisa, vai no Morumbi falar com o Pimenta, com o Fernando, com o Márcio, quem quer que seja, mas não vai discutir negociação do jogador no CT, vem no Morumbi. E o Todé tinha acesso porque ele pegava o Tele e saíam para jantar. E devia tomar, às vezes podia exagerar na dose, ninguém é perfeito um dia, e podia chegar e chegava. Eu tenho informação, o Cafu era um cara o Cafu é muito meu amigo, continua meu amigo. E o Cafu tirava sarro. Jogador de futebol é tudo malaco. Então, eles estavam tomando café de manhã, ou almoçando, aí chegava o Tele, falava, veio cercando o frango, hein? Veio cercando o frango, quer dizer, todo mundo sabia o que era pro Tele, coisa, mas não saía daquele. Eu estou falando agora também, com todo o respeito e pela amizade que eu tinha com o Tele. Mas era... Ele se perdia às vezes. Um dia ou outro pisava na bola e a turma tirava sarro dele. Não, os caras falam que nunca usaram isso contra o Tele. Isso. O Tele chamava a atenção dos caras e ninguém chegou assim pro Tele e falou, seu Bepum. Não. E ele, de vez em quando, exagerava na tosse. Veja que história, Weber Lima. Sensacional. Ô, Calef, a gente está falando muito, né, da juventude, né, do Tele, com o tratamento dele com os jogadores, né, que ele tinha umas regras ali e tal. O que você acha dos dias de hoje, o jogador que tira a camisa na hora do gol? Isso seria permitido na sua época? Não, de jeito. O clube ia se proteger de alguma forma? Eu queria saber por que os clubes já não fazem isso hoje, né? Se proteger contra o patrocínio, né? Tá ali, né, na camisa. O que você acha dessa atitude? Eu acho incoerente. Não devia fazer isso. Tem que respeitar quem paga pro clube. Pô. O cara paga uma nota preta para ser... E eu chega na hora, tira a camisa... Pô, tem tanto jeito para comemorar, ou que o Raí dava um soco no ar. Faça um negócio, sabe? Então, alguém inventa algumas histórias, coisa que não... E pior, a câmera focaliza. Para de focalizar para ver se o cara faz. Sabe, hoje o mundo, o nosso mundo, hoje está tudo muito dependente da mídia, mostrar para a mídia o que está fazendo, essa coisa. Rede social, né? Rede social. Então, o cara faz para se mostrar. Às vezes até eu acho, quando o cara... Às vezes o cara demora um pouco a bola no pé, ou o goleiro para sair, eu acho que ele está querendo ser focalizado. Não precisa ficar tanto tempo. O cara, vamos fazer o contra-ataque, o goleiro segura. Mas para que segurar? É que a câmera está focalizando, está focando ele, está aparecendo, o mundo está vendo ele. Sabe, então pode ser que eu esteja errado, mas às vezes me parece isso. Não sei se eu sou muito, sei lá, errado, muito antigo, mas eu vejo muita malícia nas coisas. Como eu fui jogador de futebol, muita coisa que eu vejo os caras fazerem, eu falo, pô, o cara faz por causa disso, sabe? Então, para aparecer, precisa. Aparece jogando bola, não cortando sobrancelha que eles fazem, sabe? Porra, sabe? Não ia fazer comigo, mas de jeito nenhum. Nem comigo, nem com o Tele, nem com o Pimenta, nem com o Fernando, nem com o Mar. Não ia fazer. O nosso jeito não é para isso. Ou então nós é que estamos fora do tempo. Hoje ninguém seria de nós, ninguém seria diretor. Eu ia brigar toda hora, pô. Ô Calef, você estava num jogo em Campinas que o Palinha fez uma falta violentíssima num jogador da Ponte Preta, se eu não estou enganado, e o Tele falou assim,
Você não pode fazer isso com um companheiro de trabalho. O árbitro não tirou você de campo, mas na próxima eu tiro. Algo assim? Não, eu não estava junto, mas eu acredito. Acredito na veracidade da informação. Que o Tele era assim mesmo, não queria. Ele queria que eu jogasse firme e duro, mas não desleal. Desleal não tinha jeito, não tem negócio. Tem que ser, não pode ser covarde, mas tem que enfrentar, mas dentro do legal. Não pode ser desonesto, como é que eu vou dizer assim? Desleal com um companheiro de profissão. Não pode. Ele era muito correto, ele pensava muito nisso, isso é verdade absoluta. Ô, Calef, tem outra história que eu também sempre ouvi, não sei se o Lula já ouviu. Tem uma cena, você falou do comportamento do Tele, eu me lembro de uma cena que isso daí é só colocar no YouTube que você vai ver o gol do Raí de falta lá contra o Zubizarreta, né, no Barcelona, lá no Japão. E você vê que a reação do Tele é de um cara sóbrio, ele abre o sorriso, vai saindo do banco de reservas tranquilamente, o Raí na loucura, querendo cumprimentar o Tele, querendo abraçar o Tele. Dizem, eu queria saber se é verdade, que no dia anterior à final, o Tele ficou insistindo para o Raí ficar cobrando falta, ficar batendo aquela falta. Isso eu já ouvi. Porque a reação do Raí, ela chama muita atenção, porque ele faz o gol, aponta para o Tele e vai tentando chegar no Tele, os caras segurando, a turma segurando, ele vai tentando passar para chegar no Tele e o Tele com um sorriso no rosto. Isso é verdade também, Calef? É verdade. O Tele é perfeccionista. É outra qualidade do Tele. Perfeccionista. Ele cismava que tinha que fazer alguma coisa, ele treinava até a exaustão. E treinou isso com o Raí. E outras vezes não deu certo. Tentaram e não deu certo. E essa vez deu certo, foi uma empolgação. Só que vai agora uma inconfidência. O Tele, antes do jogo, o Fernando tomava um comprimido para ficar mais tranquilo. E ele falou para o médico para fazer a mesma coisa com o Tele, por com medo do Tele se exaltar, se ter um piripaque lá. Então o Fernando determinou para o doutor Bezerra que desse metade, não me lembro que remédio é, mas é um negócio para deixar tranquilo. E o Bezerra exagerou na dose. O Bezerra já exagerou na dose, mas o jogador não sabia disso aí. Quem sabia só era o Fernando, sei lá, o Pimenta, o Márcio, não era de domínio geral. E a gente sabia que o Tele estava entre aspas, dopado. No intervalo do jogo contra o Barcelona, eu estava no vestiário, eu sempre costumava ir para o vestiário no intervalo. Eu estava aí e o Márcio. E aí o Tele falava assim, meus filhos, isso não pode ser feito assim, tem que ser dessa maneira. Um olhava para o outro. O que está acontecendo? Pô, que é isso? Eles não sabiam. Então, e o Tele também, o Tele foi se tocar quando a gente estava indo para a casa do embaixador, o embaixador do Brasil nos ofereceu uma feijoada e a gente estava indo para a casa do embaixador. E o Tele estava sentado no primeiro banco e com a dona Ivonete. E o Bezerra, sei lá, uns 6 ou 7 bancos para trás. Aí o Tele, ele começou a recobrar a consciência. Voltar ao normal. Voltar ao normal. Aí ele vira para o Bezerra, atrás. Seu filho de uma coisa, você me dopou. Não sei o quê. Foi aquele escândalo. Aí que os jogadores perceberam o que tinha acontecido, que o jogador ainda não tinha se tocado. Por causa disso que ele está naquela... parece que está dopado. Ele está tranquilo, estava sonado, né? Tá vendo o Raí pulando no meio dos caras para ir abraçar. E eles não estão entendendo. Porra, o cara não está vibrando como deveria. Olha que informação essa importante. Quer dizer, a sorte é que não teve exame antidoping para o técnico, né? Para o técnico. Mas o exame doping, o futebol brasileiro teve o antidoping por exigência do São Paulo. São Paulo brigou muito por isso. São Paulo brigou porque antigamente quem era campeão da Libertadores? Porque Independente ficou umas 10 vezes. 7 vezes. Então o Tele não queria disputar. O Tele não queria disputar a Libertadores, porque ele falou, não adianta jogar. Vamos jogar, vai acontecer a mesma coisa, vamos malhar em ferro frio. Aí São Paulo começou a brigar com o Fará
para fazer exame antidoping. Então, falar no primeiro momento, eles sorteavam, dizia que não tinha equipamento. Márcio Aranha tinha uma relação boa com a reitoria da universidade. Da USP. Aí o São Paulo comprou equipamento. São Paulo comprou equipamento para fazer o exame antidoping e aí começou a fazer. Então, começou a dar uma segurada na coisa. Assim, não, era brava a coisa.